Funções trigonométricas, né? Página 24 do nosso livro didático, né? Que tem em várias aplicações, né? Dessas funções trigonométricas, né? Estão relacionadas à frequência, música, entre outras, né? Mas vamos lá. Função seno. A função seno, né? Ela associa um número real x a um número real x qualquer, né? É o seno do arco, né? Que mede x radianos qualquer. Ou seja, né? Ele vai associar esse número x ao seno de x, né? Tipo, quando esse x valer π sobre 2, né? Um exemplo, né? Associamos o número que 1, né? Porque o seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Então x radianos aqui, né? Que seria meu π sobre 2. Então seno de π sobre 2, 1, né? Então como é que a gente define a função seno, né? Definimos como função seno a função f de r em r, que a cada número real x associa o seno de um arco de x radianos, ou seja, a cada x associa o seno de x, né? Então, para esboçar o gráfico, né, dessa função seno, a gente faria a tabela, né? Colocaria os valores de x, né? Então, x seria igual a 0, igual a gente calcula uma função simples, né? Atribui os valores de x e calcula o valor da imagem, né? Que é o nosso y, que é para ter um par ordenado, e a gente vai marcar os pontos desses pares ordenados, né? No plano cartesiano, né? Então x0, aí π sobre 6, π sobre 4, π sobre 6, que dá 30 graus. Isso a gente poderia usar outros valores, mas é porque são mais difíceis de calcular e esses valores aqui são mais conhecidos, né? Que a gente já tem o valor de imediato, né? Então, π sobre 4, que dá 45, π sobre 3, 60, π sobre 2, 90, 2π sobre 3, que dá 2 vezes 180, 360, dividido por 3, que dá 120, e assim por diante, né? Que eu ensinei como é que calcula. Até aqui o valor de π, né? Por aqui tá bom, vai dar pra gente. Aqui ainda teriam mais valores, né? 7π sobre 6 até o 2π, né? Tipo, eu pegaria valores de x partindo do 0 até 2π, que daria, não é? Que vocês lembram que o círculo trigonométrico aqui começaria no 0, chegaria aqui em 2π, né? Isso seria quando eu dou uma volta, né, completa no meu círculo trigonométrico. O que é que aconteceria para valores maiores que 2π? Para maiores que 2π, né, seria quando o arco está voltando, ou seja, o gráfico aí vai ter esse comportamento, ele vai oscilar sempre do mesmo jeito. Ele vai ter um período até 2π e depois vai continuar se repetindo, de 2π até 4π, de 4π até 6π e assim por diante. Então, atribuiria os valores de x aqui, né? Então, o seno, quando o seno de 0 seria o que? Y, a gente colocaria aqui a função, né? O y aqui representa, né, o nosso f de x. Então, y igual a seno de x. Então, seno de x, o x é 0, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 6, ou 30 graus, né? É 1 sobre 2, que a gente já viu isso nas aulas anteriores. De π sobre 4, raiz de 2 sobre 2,
raiz de 3 sobre 3 aqui, seno de π sobre 2 é 1, e assim sucessivamente, né? Que estariam todos os valores, né? Então, quando o seno de 0 é 0, então isso vai me dar as coordenadas 0, 0. Então, aqui eu teria coordenada, quando o seno é 0, o y também é 0, né? Que o seno de 0 é 0, então eu teria coordenadas 0, 0. Aqui eu já teria coordenadas o que? Coordenadas x, lembrando que primeiro vem a coordenada do x, depois a do y. Então, o x é π sobre 6, então o seno de π sobre 6, que é o valor do y aqui, será 1/2. Então, seria coordenado π sobre 6 e 1/2. E assim sucessivamente, né? Então, há infinitos valores, né? Porque o círculo pode ficar dando voltas, né? Aí, o que é que acontece aqui no gráfico? No gráfico a gente ia substituir os valores, né? Quando x for 0, o y também será 0. Então, esse seria o ponto. Então, quando a gente ia representar os valores aqui, né? Que ia variar aqui no círculo trigonométrico, né? Vai variar de menos 1 até 1, né? Então, como ia variar de 1 até 1, e aqui seria o x radiano, né? Seria o nosso x aqui, os valores de x em radiano. Ou em graus, né? Que é a mesma coisa, né? Só que aqui está usando radianos, que é mais comum. Então, pronto. Quando for o seno de 0, vai dar 0. Então, coordenada 0, 0 vai estar aqui. Quando for de π sobre 6, seno de π sobre 6 dá 1/2. Então, teria esse coordenado, né? Que vai partir do π sobre 6 e encontrar o π aqui. E assim sucessivamente. Aí, eu iria traçando os pontos, né? Iria calculando os valores de x, atribuía lá e calcularia o valor do seno. Ia marcando aqui. Ia marcando, e isso faria o gráfico desse jeito, né? Ele está comprido assim, né? Porque a escala tá maior, né? Aqui, olha, daqui para cá tem bem mais de 1 centímetro, né? E para não ficar tão pequeno, isso aqui para facilitar a nossa visualização. E como eu disse, né? Ele viria até 2π. Quando chegasse em 2π, esse gráfico aqui é como se ele ia continuar se repetindo nesse mesmo jeito aqui, nesse mesmo comportamento. Iria ter valores maiores que 2π, né, aqui no x, mas o gráfico daqui iria subindo, iria fazer isso de novo, até chegar em 4π. Aí depois de 4π, ele iria fazer de novo esse trajeto até 6π, e assim por diante. Não é? Como o domínio da função a valores de x menores que 0 e maiores que 2π, né? Assim o gráfico da função, né? Porque eu disse, né? O círculo poderia ter maior que 2π, né? Que seria aquele negócio que a gente ia calcular, e a primeira determinação positiva, aí reduzir o primeiro quadrante para achar o valor e assim por diante. Então, mas como tem valores negativos, isso quer dizer também, olha, que seria o círculo quando está no sentido horário, né? Que o valor do arco é negativo. Então, quando o valor do arco é negativo, então viria baixando, aí subiria, ó, aí continuaria desse jeito, né? E olha, e o que eu falei aqui de 2 em 2π, o gráfico ia se comportar de maneira igual. Olha, o que é que ele fez? Ele veio, fez a curva e chegou aqui em 2π, aí até 4π. Ele veio, fez a curva, chegou em 4π. É o mesmo caminho que ele fez aqui, né?
só deslocando. E aqui também, né, ó. Ele vem, desce, sobe e chegou em 2π, em menos 2π, né? Que aqui tá, o arco tá no sentido horário, então é menos. Aí partindo de menos 2π até menos 4π, ele faz o mesmo trajeto. Desce, sobe, chega lá em cima no 1, né? Ó, chega aqui no menos 1, né? Ele vem aqui do 2 para menos 1 e vai até menos 4π. Então é isso que acontece na nossa função seno, né? Ele sai quando é negativo, né? Ele vem até 2π. Aí quando for menor que 2π, até entre menos 2π e menos 4π, ele repete o mesmo trajeto, né? Desce de menos 2π a menos 1 e vai subindo até 1 e vai até menos 4, né? Essa função seno de x, ela sempre vai variar. O y, que é minha imagem, sempre vai variar entre menos 1 e 1, né? Porque no círculo trigonométrico, né, a gente considera a circunferência de raio 1, e aqui seria π sobre 2, né, que daria o seno, é o eixo que está em pé, que daria 1. Aqui seria 0, né? Aqui 0 para o seno e aqui menos 1. Esses seriam os valores aí essenciais aí, né? Que onde o gráfico chega no seu limite, ou seja, ele sempre vai variar entre menos 1 e 1. Isso quando a função for seno de x. O gráfico dessa função, né, é uma curva, né, denominada senoide, né? E nós dizemos que essa função seno é uma função ímpar, né, porque todo x que eu tenho aqui no domínio aqui vai dar igual aqui a quando eu fizer a função, o exemplo aqui está menor, de 4π, ou de π sobre 4, perdão, o seno de π sobre 4, né, que é 45 graus, vai dar a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui, seno de π sobre 4. Então, o seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Aí, isso π sobre 4 sendo positivo. Se eu fosse calcular o seno, se eu fosse calcular menos o seno de π sobre 4, de menos π sobre 4, né? Que seria menos π sobre 4, daria 45 graus, só que estaria no sentido negativo, né? Eu iria reduzir aqui para o primeiro quadrante, né? Aí iria fazer toda aquela conta. Aí note que o seno aqui seria negativo, né? O seno aqui de menos π sobre 4, que é equivalente a isso daqui. Então aqui seria o meu π sobre 4, né? Então seria menos π sobre 4. Então seria menos o seno disso aqui. Só que quando eu tiver esse seno de π sobre 4, é a mesma coisa que eu ter menos o seno de menos π sobre 4, né? Que o seno de π sobre 4, aqui, menos o seno de π sobre 4 é igual aqui a menos, né? É menos aí. Menos o seno de π sobre 4, que é π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Então, menos raiz de 2 sobre 2. Então, menos por menos, mais. Então, que seria igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de π sobre 4, quando o seno de π sobre 4 for igual ao
ao menos o seno de menos o ângulo aqui, né? Então isso quer dizer que isso a gente considera a função como sendo uma função ímpar. Então, quando é que a função é crescente, né? Então, quando o k pertence a z, aqui a função é crescente, né? Quando é que uma função é crescente? Quando o arco tá subindo aqui nessa direção, ou seja, quando ela sai daqui até aqui, ela é crescente. Então, ou seja, ela vai ser crescente aqui. Qual o valor daqui? Menos π sobre 2, né? Ela vai ser crescente entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Eu vou ter aqui a quantidade de voltas que vai dar no arco, né? Sempre que ele parar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ela vai ser crescente. E sim, e aqui é 2k vezes π, né? Que para considerar a quantidade de voltas que vai dar no círculo trigonométrico. E vai ser decrescente, né? Decrescente é quando ela tá nesse sentido aqui, né? Sempre tá crescendo. Positiva, ela parte da esquerda e vai subindo. Negativa, ela sai da direita para a esquerda subindo, né? Ou seja, esses valores aqui vão sendo quando eu tiver esse valor aqui é maior do que esse daqui e o gráfico está indo assim. Então o gráfico é decrescente, né? Um gráfico é crescente, uma função é crescente, tipo, se eu tiver, vamos calcular aqui a função aqui f de x igual a x, né? Uma função bem simples, né? Então se o x for 1, f de x será igual a 1, né? E assim por diante, né? Então, aqui seria o y, né? Quando o x for 1, o x igual a 1, então o y também seria 1, então seria o par ordenado 1 e 1. É só para a gente ver. Então, quando é que essa função é crescente, né? Que essa função, se a gente fosse desenhar o gráfico, seria assim. Esse seria o meu, que seria o plano cartesiano, e aqui seria a minha reta aqui da função. Quando é que seria crescente? Por que é que eu digo que é crescente quando o gráfico está nesse sentido? Porque, digamos, se eu pegar aqui o valor 1 no x, o f de 1 vai ser igual a quanto? A 1. Se eu pegar o f de 2, vai ser igual a 2. Então, quando eu tenho, sim, e 1 é menor do que 2, né? Se eu peguei o 1, que é menor do que 2, e me deu uma imagem menor do que o f de 2, então é porque o gráfico é crescente. Isso só acontece quando a reta está nesse sentido. Aconteceria o oposto quando a reta está nesse sentido aqui. Se ela estiver nesse sentido, é porque vai ser decrescente. Ou seja, se eu pegar, olha só, a mesma função aqui, a mesma função não, que não dá, o gráfico é diferente. Digamos, se eu tivesse aqui outra função, aqui, se eu tivesse a função f de x igual a menos x, então quando o x for 1, o y vai ser menos 1, aí estaria aqui. Quando o x for 0, o y também vai ser 0, então ia estar nesse sentido aqui. Então, quando o x for 1, y vai ser igual a 1. Se o x for 0, o y também vai ser igual
Opa, y vai ser igual a menos 1, né? Que a função é menos x. Então, o que é que acontece aqui? Se eu pegar 1 é maior do que x, né? Ou 1 é maior que 0, né? Então, se eu tenho elementos do domínio maior, um elemento do domínio maior do que o outro, a imagem do f de 1 para ser crescente teria que ser maior do que a imagem do f. O f de 1 teria que ser maior que o f de 0. E não ocorre, né? Que o f de 1 vai dar menos 1, né? F de 1 vai ser igual a menos 1. F de 0 vai dar 0. E menos 1 não é maior do que 0. Menos 1 é menor que 0. Então aconteceria o oposto. E a reta está nesse sentido assim, né? Por isso que eu digo, por isso que eu estou dizendo que quando o gráfico está nesse sentido, a função é decrescente. Quando está nesse sentido, a função é crescente, né? Então aqui são só exemplos, né, de função quando é crescente, né? Os intervalos onde ela é crescente. Aí vocês podem dar uma olhadinha aqui. Então o vídeo já está um pouco comprido, né? Depois eu parto para a função cosseno.